Olá, muito bom dia para você. Está começando o Pauta Aberta. Eu já agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil e te convido a conferir os destaques de hoje. Os valores do seguro-desemprego foram corrigidos. O benefício teve aumento de cerca de R$ 120 e os novos valores estão valendo a partir dessa semana. Sancionada a lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. A partir de agora, órgãos de governo não podem exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, por exemplo. A partir do próximo final de semana, vai ter restrição de tráfego de veículos pesados na BR-277 em direção ao litoral do Paraná. O objetivo é reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança aos motoristas. Notícias do espaço. Um novo planeta que pode ser habitável foi descoberto pelo satélite TESS da NASA. Ele está em uma zona habitável, isto é, permite a presença de água líquida em sua superfície, viabilizando a existência de vida. De comer com os olhos são os pratos feitos com flores comestíveis, lindas de ver e também cheias de nutrientes. E você vai conhecer Maria Vitória, essa super bebê com mais de 5 quilos que nasceu essa semana em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Pauta Aberta. Começamos com boa notícia, os valores do seguro-desemprego foram corrigidos e agora variam entre R$ 1.300 e R$ 2.230. O benefício teve aumento de cerca de R$ 120 e os novos valores estão valendo a partir dessa semana. Os valores são para os benefícios que ainda vão ser solicitados e também para os que já foram liberados. O valor recebido pelo trabalhador demitido depende da média salarial dos últimos 3 meses anteriores à demissão, mas o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente. E tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou em regime CLT e foi dispensado sem justa causa, inclusive em dispensa indireta, que é quando há falta grave do empregador sobre o empregado, o que se configura motivo para o rompimento do vínculo por parte do trabalhador. Também pode requerer o benefício quem tem o contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. E também o pescador profissional pode requerer esse seguro-desemprego durante o período de defeso, que é a fase de reprodução e crescimento do pescado, o que limita a exploração intensa. O seguro-desemprego pode ser pedido também pelo trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo. O benefício varia de 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado. O trabalhador recebe 3 parcelas do seguro-desemprego se comprovar no mínimo 6 meses de trabalho, 4 parcelas se comprovar no mínimo 12 meses e 5 parcelas a partir de 2 anos trabalhados. Para solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador precisa ter atuado por pelo menos 12 meses com carteira assinada em regime de CLT nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa. Importante lembrar que é proibido ao trabalhador receber qualquer outro benefício enquanto recebe o seguro-desemprego. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta semana uma lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. A lei estabelece que, a partir de agora, o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos do Registro Civil de Pessoas Naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. A partir de agora, órgãos do governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho, por exemplo. Os outros documentos podem ser solicitados, mas a ausência das informações não vai mais poder impedir a conclusão de um cadastro ou requerimento. A lei prevê que novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, ao invés de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. Os governos municipais, estaduais e federal têm prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. Em fevereiro de 2022, o governo anunciou um novo modelo de carteira de identidade para o Brasil, que também vai ser unificado pelo número do CPF. Os governos estaduais têm até março deste ano para começar a emitir a nova versão. Você que vai ao mercado com frequência já percebeu que tudo está mais caro, não é? Pois o que a gente sente no dia a dia agora ficou comprovado por pesquisas.
A cesta básica ficou mais cara no ano passado em 17 capitais, incluindo Fortaleza. Em dezembro, os produtos essenciais registraram um aumento de quase 4%. A alta nos preços de 11 dos 12 produtos da cesta básica fez com que o trabalhador, para adquirir os itens, respeitadas as quantidades definidas para a composição, tivesse que desembolsar R$ 653,99, de acordo com o levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Teve a maior variação das 17 capitais pesquisadas, no caso 3,70%, num mês só. Em sendo assim, a ração essencial mínima, ou seja, aquela quantidade de alimento que você teria que comprar para manutenção de 2 adultos e uma criança, que é a família padrão, só com alimentação ela ficaria em R$ 1.961,97. O trabalhador cearense comprometeu cerca de 67% do salário mínimo apenas para comprar os 12 itens da cesta básica. Nos últimos 12 meses, o único item da cesta básica que teve alguma redução foi o tomate, cerca de 5%. Mas isso nem compensa o aumento dos outros produtos, como por exemplo a banana, que no mesmo período teve alta de quase 30%. E assim, a cesta básica vai ficando cada vez mais cara para o brasileiro. Os produtos que registraram maiores altas na capital cearense foram a farinha, com 51,17%, e o leite, com mais de 32%. No Nordeste, Fortaleza teve a maior inflação no preço da cesta básica, com alta de 12,94% nos últimos 12 meses. Com base na cesta básica, a gente calcula também quanto seria o salário mínimo necessário para uma família padrão de 2 adultos e 2 crianças, conforme reza a legislação. Para o mês de dezembro, ficou em R$ 6.647,63, portanto 5,48 vezes maior do que o salário mínimo vigente de 1.212 até dezembro, né? O que demonstra que nós temos ainda um espaço muito grande a ser conquistado, de modo que as pessoas venham ter um rendimento compatível com as necessidades de todas as famílias brasileiras. A partir do próximo final de semana, vai ter restrição de tráfego de veículos pesados na BR-277, em direção ao litoral do Paraná. O objetivo é reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança aos motoristas. Com essa decisão, veículos de carga articulados como carretas, cegonhas e bitrens não poderão circular na BR-277 entre os quilômetros 30, no viaduto de Morretes, ao quilômetro 60, antiga praça de pedágio, em horários e sentidos específicos. Sexta-feira, das 2 da tarde à meia-noite, o bloqueio será no sentido Paranaguá. Domingo, das 2 da tarde à meia-noite, o bloqueio acontece no sentido Curitiba. E segunda-feira, das 6 da manhã ao meio-dia, o bloqueio será também no sentido Curitiba. Nesses períodos, nos quais são registrados grandes volumes de tráfego, a circulação de veículos leves deve ocorrer com mais agilidade. E após as liberações, motoristas de caminhão irão encontrar a rodovia já com trânsito desafogado. Essas restrições vão acontecer durante todos os finais de semana no mês de janeiro. Essa organização do tráfego se dá por conta das obras que acontecem para a recuperação da encosta na BR-277. O trecho opera em 3 pistas, do quilômetro 39 ao quilômetro 41 e em 2 pistas, do quilômetro 41 ao quilômetro 42, com guindastes e outros maquinários, utilizando as pistas de rolamento bloqueadas. Parar de fumar é resolução de ano novo para muita gente, mas quem já tentou sabe que não é fácil. Os médicos reforçam que a mudança de hábitos e a prática de exercícios físicos podem ajudar a deixar o vício da nicotina. 1, 2 e quando menos esperar já foi uma carteira inteira. Todos sabem o mal que o cigarro faz, mas conseguir se livrar e largar o vício não é lá tarefa simples. Assim, o Rafael tem muita vontade de deixar de fumar, mas ainda está na luta para largar de vez o cigarro e se dedicar ao que mais gosta, praticar esporte. Quando eu estou desmamando, eu começo a ficar chateado, brigando com todo mundo, sem fome, ansioso, agoniado. Então isso tudo é rebordose
desse tanto tempo que a nicotina está fazendo parte do meu corpo. Então, às vezes, a nicotina faz eu me tremer, me bater todinho, mas não. Eu venho para o esporte porque eu sei que eu vou vencer. O tabagismo também é considerado a maior causa de morte evitável precoce no mundo. No cigarro, podem ser encontradas mais de 7.000 substâncias químicas, pelo menos 250 são conhecidas por desencadear diversos tipos de doenças e mais de 60 tipos de câncer. Só inalar a fumaça já faz mal à saúde. Nunca é tarde para largar o cigarro, dizem os especialistas. Existem algumas estratégias que é parar abruptamente ou parar com redução de números de cigarros. O que você pode fazer da seguinte maneira: se você fuma 20 cigarros ao dia, por exemplo, você pode reduzir 3 a 5 cigarros ao dia. Ao final de uma semana, 10 dias, você vai conseguir zerar o número de cigarros. Ao mesmo tempo, é muito importante que você faça mudança no seu estilo de vida. Melhoras são sentidas em poucas semanas. Quem já conseguiu é testemunha dos muitos benefícios que consegue. Depois que eu parei de fumar, eu já faço esporte sistematicamente, corro, né, vou para academia e tal. Apesar da minha idade, 68 anos, mas eu sempre procuro estar em atividade. Obviamente que isso aí interferiu em muito, tá certo, para que eu deixasse de fumar. Nunca é tarde para deixar de fumar, mas é preciso tomar iniciativa logo, antes que seja diagnosticado com uma doença sem jeito. Além de hábitos saudáveis que afastem o tabagismo, é fundamental uma rotina de exercícios físicos, uma mudança no estilo de vida que só fará bem à saúde. A atividade física é importante ressaltar, né? Que ela deve ser, não vou dizer monitorizada, mas antes de você fazer atividade física, você tem que saber se você pode, se é seguro para você fazer atividade física. Porque algumas pessoas têm algumas patologias que aí, pelo contrário, ela pode ser até perigosa, mas isso você descobre facilmente numa consulta de rotina com um generalista, né? Daqui a pouco, um satélite da NASA identifica um novo planeta que pode ser habitável, porque permite a presença de água líquida em sua superfície. E ainda, as flores comestíveis estão caindo no gosto do paladar brasileiro. Elas deixam os pratos mais bonitos e também têm muitos nutrientes, hein? Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta, este é o Pauta Aberta. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. Um novo planeta que pode ser habitável foi descoberto pelo satélite TESS da NASA. Identificado como TOI 700, ele está em uma zona habitável, isto é, permite a presença de água líquida em sua superfície, viabilizando a existência de vida. A descoberta foi apresentada esta semana na reunião da Associação Astronômica Americana em Seattle, nos Estados Unidos. O Corpo Celeste é um dos poucos planetas do tamanho da Terra descobertos na zona habitável de uma estrela até agora. O sistema onde ele se encontra possui outros 3 planetas, TOI 700, B, C, D. Dos 4, apenas 2 têm condições para ser habitável. Localizado no sistema planetário TOI 700, o planeta está a 100 anos-luz da constelação Dourado e tem as seguintes características. 95% do tamanho da Terra, provavelmente é rochoso e completa uma órbita a cada 28 dias. Segundo os pesquisadores, esse é um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos de zona habitável que a NASA tem conhecimento. O satélite TESS, que encontrou os planetas desse sistema, foi projetado e lançado especificamente para encontrar corpos celestes do tamanho da Terra orbitando estrelas próximas. Fundamentais para evitar um superaquecimento do planeta, os oceanos registraram um novo recorde de temperatura em 2022. Segundo os cientistas, águas mais quentes representam uma ameaça para o ser humano e também para a vida marinha. Responsáveis por absorver a maior parte do calor causado pelas mudanças climáticas, os oceanos estabeleceram um novo recorde de temperatura em 2022.
De acordo com um estudo publicado pela revista Advanced Atmospheric Science, o calor contido nos oceanos entre a superfície e uma profundidade de 2.000 metros aumentou no ano passado em 10 zetajoules. Esse número é equivalente a cerca de 100 vezes a produção de eletricidade em todo o mundo durante o ano passado. O aquecimento das águas leva a um aumento da salinidade e a estratificação, que acontece quando a acidez das águas aumenta e elas passam a não se misturar tão facilmente. Ambos os fenômenos podem alterar as trocas de calor, carbono e oxigênio entre os oceanos e a atmosfera e causar consequências para a vida marinha. O aquecimento começou a ser detectado no final da década de 1950. Durante o período entre 2015 e 2022, cada ano registrou aumento de pelo menos 1 grau Celsius na temperatura média em comparação com a média pré-industrial. Os oceanos absorvem cerca de 90% do excesso de calor provocado pelos gases de efeito estufa. Em Feira de Santana, na Bahia, o Museu Parque do Saber está com uma programação especial agora em janeiro. Os visitantes estão tendo a chance de conhecer as projeções do planetário e assistir filmes sobre conhecimentos científicos. Pelo nome do espaço, já dá para ter uma ideia do que aguarda o visitante. O Museu Parque do Saber de Val da Silva Pitombo tem uma combinação de cultura e ciência para chamar a atenção de quem chega aqui. O local fica aberto o ano todo para visitação e no mês de janeiro a programação fica ainda mais especial. Ao longo do ano a gente tem uma programação direcionada, com a temática e uma demanda que é oficializada, né? A programação de férias ela tem um lado divertido, a gente é desafiado, né? Em fazer essa difusão para todo o público, né? Encontramos esta turma tendo uma experiência com telescópio. Aparentemente, elas mudam de tamanho, mas só aparentemente elas têm o mesmo tamanho. A professora Edna, que veio com a família, ficou impressionada. A gente sempre vê esse tipo de equipamento pela televisão, mas vendo pessoalmente é bem interessante o aparelho enxergar algo por meio de uma lente de aumento. O momento mais esperado da visita é a hora de conhecer o planetário. A sala fica toda escura e, de repente, é como se a gente estivesse vendo todo o universo ao vivo. Todo mundo sai da sala encantado. O que foi que você mais gostou? O Sol, a Terra, todos os planetas que passaram. O que foi que você aprendeu lá? Sobre as Três Marias, muitas coisas da constelação do Escorpião, do Cachorro Maior, da Ursa Maior. E quem chega aqui sem conhecer a história de Feira de Santana sai muito bem informado, com a ajuda destes painéis gigantes. Olhando para aquele painel ali, o que é que a gente pode saber da história da cidade? A importância do tropeiro, do vaqueiro, da indumentária, como é que isso representa na sua lida, no seu dia a dia, né? A gente trabalha os painéis a partir de temas históricos, geográficos, econômicos, para falar da cidade. Para quem está aí querendo programar uma visita ao Parque do Saber, fica no bairro São João. Se liga, a programação de férias vai até o dia 13 deste mês, menos aos sábados e domingos. Não é preciso agendar, a entrada é de graça. É só chegar e curtir o passeio. Gente, assim como acontece lá em Feira de Santana, em muitas cidades do Brasil, os museus estão abertos agora nessa época, muitos com entradas gratuitas, então é a chance de você levar os teus filhos, tirar eles da frente das telas para passear e fazer um programa diferente, hein? Fica a dica. Sabe aquele prato que você primeiro come com os olhos? É o caso dos pratos feitos com flores. As flores comestíveis estão caindo no gosto do paladar brasileiro. E boa parte delas é produzida em Olambra, interior de São Paulo. Delicadas, elas são de diferentes cores, formatos, aromas e sabores que vão desde um leve amargor ao azedo e adocicado. Uma tendência que sai dos canteiros direto para as mãos dos chefes que decoram os mais variados pratos. Um estudo feito por uma engenheira agrônoma da Exalc USP de Piracicaba mapeou o atual mercado brasileiro de flores comestíveis.
A pesquisa foi aplicada pelas redes sociais em 2021 e 604 pessoas participaram respondendo a um formulário e identificou que existem 90 produtores em todo o Brasil e quem é o público que consome as punks, plantas comestíveis não convencionais. São pessoas que têm um maior poder aquisitivo e que também têm uma maior noção da questão de saúde. Então, elas se preocupam com o bem-estar e como que elas vão estar daqui a alguns anos. Essa necessidade de trazer diferentes compostos nutricionais para o nosso organismo. Então, são pessoas que buscam por essa maior saúde, né? um maior bem-estar. Ainda segundo a pesquisadora, o mercado tem crescido muito devido à divulgação feita por culinaristas. E isso faz com que o público fique curioso para saber um pouco mais sobre essas flores. Elas possuem compostos nutricionais benéficos para o nosso organismo. Então, elas são fontes de antioxidantes, antocianinas, vitaminas A, B, C, são precursores de diferentes compostos que são benéficos para o nosso organismo. A Jéssica é produtora e há um ano ela, que antes trabalhava com plantas ornamentais, entrou para o mercado das flores comestíveis. Hoje ela produz 16 tipos: verbena, penta, mini cravo, torênia, tagete, amor perfeito, brinco de princesa, calêndula, flor de mel, cravina, gerânio, perpétua, borboleteira azul, dália, capuchinha e rosa, que são distribuídas para 60 restaurantes e buffets de 16 cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Semanalmente, saem 300 caixas como essas, com um mix de 25 a 30 flores comestíveis. A produção é como uma produção de uma planta, de uma flor ornamental, mas o diferencial dessa planta da flor comestível é o manejo, né? A gente tem que fazer um manejo agroecológico, um manejo orgânico, né? Não pode ter nenhum defensivo químico. Então, acho que o desafio está nisso, na produção, nos cuidados com pragas e doenças de forma biológica, de forma natural. E as 16 espécies nessa estufa aqui em Olambra florescem durante todo o ano. E os cuidados com essas flores são simples: adubação, irrigação, poda e colheita. Cada espécie tem um tempo para florescer, uma época do ano, né? Então não é sempre que vamos encontrar, por exemplo, o amor perfeito é uma planta que gosta mais do frio, então no calor é mais difícil de conseguir. E então, cada espécie tem seu tempo, cada espécie tem seu cuidado diferente. Nesse restaurante em Araras, em 10 dos 40 pratos do cardápio, são usadas as flores comestíveis, entre saladas, sanduíches e sobremesas. Essa entrada que leva alface americana, beterraba, tomate, tofu, goiaba e, claro, capuchinha é o prato que mais caiu no gosto dos clientes. Desde quando começamos, está colocando a flor tanto nos pratos que podem ser comidos ou comer junto ou colocar como decorativo. Como que é a aceitação dos clientes? Acham lindo, porque chama atenção, né, visualmente. Então tem essa pegada forte do visual, do colorido, a flor é muito bonita. E é um carinho também, né, eles acham lindo, se sentem acolhidos. E agora um alerta de fofura. Uma super bebê com mais de 5 quilos nasceu essa semana em um hospital de Santa Catarina. Maria Vitória nasceu de cesariana. A mãe dela tem 41 anos e se surpreendeu com o peso da bebê. Poderia ser mais uma linda história de nascimento de um bebê, caso não fosse um detalhe que chamou a atenção. A menina nasceu pesando mais de 5 quilos. A mamãe Luciana Brant passou por momentos de muita felicidade com o nascimento da filha Maria Vitória, de 5 quilos e 46 gramas e 51 centímetros. A super bebê é de Caçador, no oeste catarinense. A menina nasceu no dia 10 de janeiro, com 40 semanas, às 15 horas e 48 minutos, por cesariana. Luciana, a mãe, tem 41 anos e contou que Maria Vitória é fruto de sua 6ª gestação e que foi muito planejada e esperada. Bebês com mais de 50 centímetros ou pesando acima de 3,5 kg são atípicos.
Normalmente, recém-nascidos nascem com peso entre 2,8 kg e 3,5 kg, em parto normal ou cesárea. Mãe e bebê têm previsão de alta para essa semana, segundo o Hospital Maicé. E com essa fofura que é a Maria Vitória, a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem.